Olá! No tutorial de hoje nós vamos falar sobre o terceiro elemento da fotometria, o diafragma. O diafragma é uma peça que fica no interior da objetiva. Essa peça é responsável pela possibilidade de entrada de luz no interior da câmera. Eu vou mostrar para vocês. Aqui nessa objetiva eu estou com uma lente da Nikon 1855 e no seu interior é possível ver a abertura do diafragma aqui bem fechada. Eu vou trabalhar mecanicamente e vou abrir esse diafragma com o meu dedo, mexendo na alavanca da objetiva. Estou fazendo isso várias vezes para que vocês possam observar essa abertura. Então, o que o diafragma ele é capaz de controlar é justamente a entrada de luz na câmera, né? E, portanto, a quantidade de luz que vai sensibilizar o sensor. Com isso, nós temos então o terceiro elemento da fotometria, dessa sequência que nós estamos estudando. Vamos só recordar, o primeiro elemento que nós vimos foi a velocidade do obturador, né? O obturador é aquela cortininha que está à frente do sensor, portanto um instrumento ali que está no corpo da câmera. O segundo elemento é o ISO, que é a sensibilidade do sensor, né, a entrada de luz, portanto outro elemento que está no corpo da câmera. E agora o diafragma, que é uma peça que está nas objetivas. Então a qualidade do diafragma vai estar relacionada à qualidade da objetiva. Claro, as objetivas mais caras terão aberturas de diafragmas maiores. E aquelas objetivas mais baratas terão aberturas de diafragmas menores. Por isso que muitas vezes vocês vão ouvir no mercado falar em lentes claras ou lentes escuras, ou objetivas claras e objetivas escuras. Por quê? Porque uma objetiva clara é aquela que permite uma grande entrada de luz, ou seja, tem uma abertura de diafragma grande. Não é toda objetiva que tem essa possibilidade. E uma objetiva escura, né, é aquela que, por não ter uma abertura de diafragma muito grande, ela não permite grande entrada de luz. Consequentemente, se você trabalha com esse tipo de objetivo, você vai ter que compensar a entrada de luz com os outros dois recursos da fotometria, ISO e velocidade do obturador. Portanto, é muito bom você ter uma objetiva que tem uma boa abertura de diafragma para você ter mais um elemento de possibilidade de entrada de luz. Bem, outra questão que nós podemos relacionar é que conforme você trabalha com aberturas de diafragma muito grande, apesar de você permitir uma boa entrada de luz, você acaba perdendo a profundidade de campo da sua imagem. O que seria essa profundidade de campo? Então vamos imaginar uma fotografia e você tem nessa fotografia a possibilidade de alguns planos. Às vezes você tem 2 planos, às vezes você tem 3 planos, às vezes você tem 4 planos. É a quantidade de temas que você tem na sua fotografia e em quais planos eles estão. Um plano mais à frente, um plano intermediário, um plano mais ao fundo. E quando você abre demais o seu diafragma, o que você acaba provocando no resultado da sua fotografia é que os planos mais profundos acabam perdendo nitidez. Então fica aquele fundo borrado. Esse fundo borrado, ele não é algo prejudicial, muito pelo contrário, ele é algo que os fotógrafos buscam. Porque quando você faz isso, você acaba delimitando a visualização apenas do objeto ou do tema do primeiro plano. Ou seja, você foca, né, a atenção do seu espectador naquela imagem que você centrou no primeiro plano, diminuindo a distração do espectador na observação de diversos elementos da sua fotografia. Então a pouca profundidade de campo é algo que é buscado pelos fotógrafos. Portanto, você trabalhar com uma grande abertura de diafragma
também vai permitir você obter esse recurso. Por outro lado, se você quiser imagens com grande profundidade de campo, por exemplo, imagens de fotografia de paisagem, na qual você quer tirar a foto de uma pessoa e o fundo, lá, um vale, uma montanha, uma praia, e você quer que esse fundo esteja bem nítido. Então você tem que fechar o seu diafragma para que as imagens que estejam no fundo também fiquem nítidas na sua fotografia. E por fim, vamos trabalhar um pouco a questão de como que eu posso considerar qual é a abertura de diafragma na minha câmera. Existe uma equação que é utilizada para você calcular qual é a abertura do diafragma. E esses números vão representar, então, os valores nos quais nós temos a abertura do diafragma. Esses valores são representados por um fator, F. Como isso é proveniente de uma equação, essa equação leva em consideração alguns elementos, o resultado dessa equação te produz um número que, quanto menor este número, maior é a abertura do diafragma. Então, F 1.4, por exemplo, esse fator 1.4 é um fator de uma grande abertura de diafragma. E F11, ou F14, ou F22, são fatores de uma pequena abertura de diafragma. Esse fator F, que está relacionado à abertura do diafragma, ele é calculado pela distância focal, pela razão da distância focal, pela abertura da pupila do diafragma. É por isso que quanto maior a abertura da pupila do diafragma, esse fator é menor, é uma razão, né? Quanto maior o denominador, menor o resultado dessa razão. Então, quando você estiver trabalhando com fatores grandes, tipo F22, F16, significa que a abertura do diafragma, a pupila dele, está muito fechada. E quando você estiver trabalhando com fatores de diafragma pequenos, F1.4, F2, F1.2, significa que a abertura da pupila do diafragma está muito aberta, muito grande. No início, quando você ainda não está familiarizado com esses termos, é muito fácil você se confundir. Você vê a abertura de diafragma F22 e acha que o diafragma está muito aberto, e muito pelo contrário, porque esse número não está representando o diâmetro da abertura do diafragma, não, ele está representando o fator que se relaciona à abertura do diafragma, ok? Bom, então agora eu sugiro que vocês acompanhem o trabalho de alguns artistas que eu coloco na descrição desse vídeo e que vocês treinem os 3 elementos da fotometria que já foram vistos. Comecem a variar primeiro um dos elementos apenas, então vocês fixem, por exemplo, o ISO, né, e a velocidade do obturador, e comecem a variar a abertura do diafragma na sua câmera e vejam os resultados disso na fotometria das imagens obtidas. Depois você deixa fixo uma abertura de diafragma e um ISO e varie a velocidade do obturador. Depois faça o mesmo, fixando a velocidade do obturador e a abertura do diafragma e variando o ISO. E assim você vai tendo, então, diferentes parâmetros que você pode trabalhar para chegar nos valores mais adequados para a situação, para cada uma das situações que você se encontrar. É isso, pessoal. Um grande abraço e até o próximo tutorial.